Oi, meninas! Ai. Boba! Eu sou a Karina, eu tenho... Minha idade não importa. Essa aqui é a Bianca, vai fazer 4 aninhos, né, bebê? Então, moro aqui nos Estados Unidos, já vai fazer... tem 10 anos já que eu tô aqui. E me perguntaram como que eu vim. Eu vim pra dizer como é que foi todo o meu processo pra vir. E responder algumas perguntas que me perguntaram, sabe? Eu vim com 24 anos, quer dizer, tem bastante tempo que eu tô aqui já. Eu vim com um programa de au pair. Eu me imitando. Um programa de au pair é assim, você vem com visto para estudo e trabalho. Então você tem liberação para trabalhar para essa família que vai te acolher. O programa, quando eu vim, existem algumas exigências e requerimentos. Primeiro é meninos ou meninas de 18 a 26 anos e precisa ter um inglês intermediário, precisa ter experiência cuidando de criança e precisa ter carteira de motorista. Então, como eu me encaixava nessas exigências... Tá bom, quando acabar me chama, tá? Fecha a porta, Bibi. Mas cuidado. Só um minutinho. Função de mãe chamando. Só não tinha um inglês muito bom. Eu fiz algum curso intensivo, que era assim, no máximo 4 alunos por sala, por turma. E mesmo assim, 3 meses direto estudando bastante. No programa de au pair, você vai fazer entrevista, tirar visto. Quando eu fiz assim, todo visto, o procedimento para tirar visto e entrevista com família, isso tudo você faz por sua conta. Então você não tem muito como fazer um translation, sabe? Você tem que meio que se manjar para conseguir fazer entrevista e tudo. Eu dei muita sorte, porque tanto na entrevista da agência como na entrevista pro visto foram em português, que não deveriam ser, né? Na maioria dos casos desse tipo de visto, a entrevista é em inglês, então você tem que saber, sabe? Tem que dar um jeito. E como o meu foi em português, eu fiquei assim, ainda bem, porque eu tive, na verdade, um pouco de sorte. E daí eu consegui fazer entrevista, a primeira família. Eu fiquei primeiro numa agência que foi terrível. Volto já. Então, primeiro eu paguei todos os formulários e as coisas para a primeira agência. Eu fiquei nessa agência há 8 meses. Fiz entrevista com 3 famílias e eu achei a agência péssima. Eles eram assim, desorganizados. As famílias que eles tinham eram só famílias malucas, assim. Hoje em dia eu vejo, sabe? Eram famílias que queriam que trabalhasse sábado, domingo, feriado. Não tinha problema de trabalhar sábado, domingo, feriado, mas eles queriam que trabalhasse praticamente sem folga. A minha folga seria deixar as crianças na escola e daí, tipo, de 9 até as 3 da tarde. Só que você tem que ficar de stand-by, né? De 9 às 3 da tarde, que eram os horários de folga que eu tinha durante toda a semana, você tinha que estar ali de stand-by. Você não pode ir para longe, você não pode realmente fazer nada, porque aconteceu várias vezes comigo, quando eu estava já aqui, de às vezes ter que buscar a criança na escola no meio do dia, porque fica doente, porque fecha a escola cedo por algum motivo ou outro. Então você não tem como realmente contar com esse horário livre, entendeu? Então eu só peguei família bem maluca assim de início para fazer entrevista, não aceitei. E aí, depois de quase 9 meses, eu acho, eu troquei para uma outra agência que foi a que eu vinha, Cultural Care. Eu gostei muito da agência, eles me deram muito suporte, fiz todo o processo, eles me ajudaram a fazer em processo de entrevista, me indicaram a agência de turismo para me ajudar a tirar o visto. E daí, com isso, tirando o visto... foi bem até engraçado a minha tirada de visto, porque antigamente você podia fazer tudo no mesmo dia, hoje em dia parece que não é mais assim. Então eu fiz um bate-volta pro Rio numa excursão, consegui tirar o meu visto de primeira. Quem me atendeu foi um carequinha lá, nada contra carequinhas, ok? Mas foi engraçado porque várias pessoas que
foram antes de mim tiveram visto negado. Com ele, eu fui assim, tremendo. Eu falei, meu Deus, vai dar merda. Tá negando visto para todo mundo. Eu aqui com meu inglês super básico. Para um visto de trabalho assim, você precisa ter um mínimo de inglês para as pessoas te entenderem. E aí acabou que em entrevista dele ele começou a perguntar de coisas totalmente diferentes em questão de visto. Ficou perguntando sobre onde eu morava, que ele tinha ouvido falar que era muito bonito lá no Espírito Santo e tal e tal. Enfim, me aceitou, me deu visto e logo em seguida, uma semana depois, eu já embarquei. E eu não tinha falado para ninguém que eu estava fazendo isso. Então foi um choque, inclusive, para minha família, porque eu não falei para ninguém mesmo. Eu, assim, quando eu tenho um plano, alguma coisa que eu quero fazer, eu não tenho o hábito de falar até ter certeza que vai dar certo. É uma coisa minha, sabe? Enfim, daí fiz todo o processo de entrevista com a família para... antes de você tirar o visto, você precisa que a família te mande todos os formulários. Então você tem que já ter uma família conectada com você. Daí essa família que eu peguei, a primeira família, maravilhosa, eles são muito legais. E eu cuidava de 2 meninos. Um, na época, ele tinha 1 ano e meio e o irmão dele 6 anos. Eu passava mais tempo com o menorzinho porque ele não ia para a escola, então me diverti muito com ele. Nossa, a gente aprontava todas, né? Ia pro parque, passeava. Quando era verão, a gente ia bastante na piscina. E inglês foi bem difícil. No início eu fiquei perdida, mas consegui me virar, sabe? E depende muito de você, assim, de você correr atrás. Eu fui nos cursos da livraria, na livraria que tinha perto lá da casa, eu ia andando até, era muito próximo. Eles tinham um curso de conversação que eu fazia toda sexta-feira à noite e tinha mais um outro curso que eu fazia na quarta, que era tipo o inglês para comunicação básica. Eu quis fazer isso antes de eu fazer o curso direto na escola, para eu ter certeza que eu conseguia entender. Não quer ficar quietinha, meu amor, mamãe tá conversando, tá? Você é tão bonita. Daí, com isso, também vendo muito filme infantil com legendas, porque eu não conseguia entender muito bem no início, eu consegui ter uma base boa. E aí eu cheguei em outubro, mas eu só fui realmente fazer o curso mesmo que a família que o programa te encaixa em março ou fevereiro, alguma coisa assim. Eu quis levar um tempo para eu ter uma base um pouco melhor, porque logo de início, quando eu fui fazer o teste de colocação, né, para ver em qual turma eu ia entrar na mais básica do que tinha. Então eu pensei, se eu entrar nessa muito básica, vai ser difícil, não vai me puxar, entendeu? Então eu queria uma coisa mais challenging, que fosse mais um desafio. Então para isso eu estudei em casa antes e depois eu fui e entrei no curso normal. Passou o primeiro ano. Nessa época eu conheci meu marido mais ou menos no mês de março, que na época era meu namorado, né? E eu morava em Virgínia e ele morava em Maryland. Então depois de 1 ano que eu tava com a família, eu fiz a cagada de pedir para trocar de família, porque eu pensei que eu ia conseguir uma família perto da casa dele e fácil. E porque assim, era mais ou menos 1h20 de distância de onde eu morava para onde ele morava. E às vezes a gente saía final de semana, e ele ia me buscar e depois tinha que me levar. Daí eu pensei assim, vai ser fácil achar uma outra família. Merda. A minha família era muito boa, eu nunca devia ter trocado. Mas enfim, como eu já tinha a intenção de estender o meu visto para mais 1 ano, mas sair do programa, eu não ia ter coragem jamais de fazer isso com aquela família. De só fazer eles renovar tudo para mim e vazar. Então eu acabei indo para outra família, dei um azar a uma família terrível e na verdade foi até uma sorte, porque isso me fez adiantar os meus planos. Quando eu fui para essa outra família eram 2 meninas. Na outra primeira família não tinha drama com nada, eles eram tranquilos, eu não tinha horário, assim, eles não me tabelavam, sabe? Eles não tinham grilo nenhum, praticamente. Então me respeitavam muito, então eu não tive problema nenhum com eles, graças a Deus. Mas a segunda família, uma menina de 4 anos e meio,
me botou pra fora de casa, tipo, 10 horas da noite. Não tinha nem ônibus pra eu pegar pra eu sair de lá. 4 anos e meio. Me tirou de casa, disse que não queria mais que eu ficasse lá. A mãe dela olhou pra mim e disse assim, sinto muito. Daí eu fiquei meio que em choque, né? Não tinha pra onde ir. E a minha coordenadora da época estava viajando, ela estava de férias, que geralmente quando esse tipo de coisa acontece, quando a família te chuta, e eu não tinha feito nada, assim, ela simplesmente, essa menina, ela era muito controladora, ela controlou mãe, controlava o pai. Eu tenho um vídeo que eu guardo até hoje, eu gravei com o meu telefone e ela não sabia que eu estava gravando, eu estava levando ela para a escola, e ela cantava uma musiquinha para mim, assim, que ela tava torcendo para eu me perder no caminho, para ela dizer para os pais dela o quanto eu sou irresponsável. E assim, eu fiquei em choque com várias outras coisas que ela fazia. Na frente da mãe e do pai dela, ela me tratava super bem. Quando eu virava as costas, ela falava que eu era feia, que eu era gorda, que eu era uma bruxa. E 4 anos e meio já fazendo esse tipo de coisa, eu fiquei bem assustada com o comportamento dela. Depois eu vinha saber que nessa família eles tiveram 6 au pairs em um ano. Então não deve ser uma coincidência que ninguém parava lá, né? Enfim, depois de 5 dias, eu fiquei lá 5 dias somente, eu saí. E na época eu liguei pro meu namorado e falei, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tinha pra onde ir, literalmente, assim. Eu ia pegar minhas coisas, até eu alugar um quarto, alguma coisa assim, ia levar um tempo. Eu acho que eu cheguei a alugar um quarto, mas não naquele dia, era 10 horas da noite. Onde é que eu ia arrumar um lugar pra ficar, entendeu? Tinha nem ônibus lá onde eu tava. E aí ele foi me buscar, aí eu aluguei um lugar pra ficar. Comecei a trabalhar com outras coisas, que na verdade eu já trabalhava. Com a primeira família eu sempre tive liberdade de ter trabalhos extras, eles nunca me bloquearam disso. Então eu fazia limpeza de casa, cuidava de crianças nas minhas horas vagas, de outras crianças, né? Cuidava de cachorro, passeava cachorro, gato, idosos também, eu cuidei de idosos por um bom tempo. E assim foi indo. E daí, como eu renovei o meu visto por mais um ano, então eu fiquei no programa 2 anos, mas na verdade, a minha supervisora, quando ela voltou de viagem, ela começou a me chamar para uma reunião. Ela queria ou me remarcar com outra família, ou tentar fazer uma conciliação com a família que eu tava. Mas eu não queria conciliação com eles. O que eu sabia que, assim, naquela época não existia grupos de Facebook, internet, essa coisa toda que nem é hoje. Isso foi no ano 2008, 2009. Então, eu sabia que, assim, se a supervisora, que eles chamam de LCC, sentasse comigo para uma reunião, dali era avião pro Brasil, entendeu? Geralmente era assim que acontecia com a maioria das pessoas que estavam no programa. Se ela chega a sentar para fazer uma reunião e não chega no acordo, você tem que vazar. Que ela não vai deixar você ficar na casa dela morando lá 2, 3 meses até você achar outra família. Tipo, tem que ser... A não ser que você dê muita sorte de achar uma família logo em seguida, que nem sempre é fácil. Enfim, saí do programa, eles ficaram me ligando, tentando marcar reunião e tudo, e daí no final de uma conversa que eu tive com a supervisora, eu falei que eu não queria reconciliar com a família. Daí ela me falou, então você tem que ir embora. Eu preciso marcar sua passagem e eu preciso que você me dê o seu endereço, que eu preciso te levar no aeroporto. Eu falei, eu não vou te dar meu endereço, eu vou ter uma pessoa que me leva até o aeroporto, só me diz qual que é o voo, qual que é a companhia aérea e o aeroporto que eu tenho que ir. Que eles queriam saber minha localização e eu não dei. Daí depois disso eu até desfiz daquele número de telefone que eu tinha, ele era particular mesmo. Enfim, fiquei, daí acabei casando. Hoje em dia sou casada, meu marido é nascido no Brasil, mas ele mora aqui desde 18 anos de idade. Hoje eu tenho a minha filha, graças a Deus tive a chance de me tornar cidadã e sou muito grata a tudo isso, a minha história. E eu aconselho muito o programa de au pair para quem quer tentar ver, é muito bom. Ok? Qualquer outra pergunta que vocês tiverem, manda aí que eu respondo. Um beijo!